Boa tarde, tudo bom com todo mundo? Hoje nós vamos usar nosso caderno de geografia. Então, vocês vão pegar aquelas folhinhas que vocês pegaram na secretaria da escola, que está escrito assim: as águas da terra. É essa matéria que nós vamos trabalhar hoje. Então, peguem o material, eu vou colocar a ordem das folhas que vocês têm que deixar para depois vocês colarem no caderno, tá bom? Então preste atenção na ordem, não precisa colar agora, vocês vão colocando nas ordenzinhas em cima da mesa, a gente vai lendo, aí depois, quando a gente fazer o cabeçalho, a gente cola as folhas. Tem uma atividade, tem uma folhinha em atividade que vocês vão colar depois das instruções da tia Patrícia no cabeçalho, tá bom? Porque ela começa no número 4, então o 1, o 2 e o 3 a gente vai copiar. Quando a gente copiar a pergunta do número 3, aí que nós vamos colar a folhinha da atividade do número 4, tá bom? Então, eu vou aguardar e vou colocar a numeração das folhas para vocês olharem. Daqui a pouco a gente retorna para fazer nossa leitura. Para nossa leitura, tá? As águas da terra. A terra apresenta uma grande parte da superfície coberta por águas salgadas e doces. As águas salgadas compõem a maior parte e o estudo das águas é chamado de hidrografia. Hidrografia é o estudo dos oceanos, dos mares, dos rios, dos lagos e das lagoas. Oceano e mar. A maior parte dessas águas são salgadas e formam os oceanos. O oceano é, portanto, uma grande extensão de água salgada que contorna os continentes. O oceano que banha o Brasil chama-se Oceano Atlântico. A parte dos continentes que é banhada pelo oceano recebe o nome de litoral. O espaço entre a água e a terra na beira-mar chamamos de praia. Então, aquelas casas na praia, aquele local ali é o litoral. Rios. Muitos rios abastecem a população das cidades e servem de caminho para navegações. Embarcações, por isso, são considerados como hidrovias. Alguns rios estão morrendo por causa do desmatamento, aterro de suas margens, dos esgotos despejados em suas águas, do lixo que acumulam em seu leito. Então tem uma imagem aí que a tia Patrícia colocou, que mostra para vocês o riacho, as margens. Aí, na verdade, que parece uma cidade, tá vendo? Um lugar que tem umas casinhas, cidade assim, uma fazenda, né? Um sítio. Os rios têm duas margens. Os moradores nas margens dos rios são chamados de população ribeirinha. Riachos são rios pequenos. A importância dos rios. Várias são as utilidades dos rios. Abastecem as cidades da água, servem para a irrigação das plantações, fornecem peixes como um alimento, são vias de transporte para barcos, navios, balsas, etc. Então, essas aí são as importâncias que o rio tem para nós. Os rios são úteis também para o lazer. Muitos rios atravessam terrenos acidentados e dão origem à queda d'água, como cascatas e cachoeiras. A força das águas que caem das cachoeiras é aproveitada para produzir energia. São construídas usinas hidrelétricas que geram essa energia e distribuem para as casas, ruas, fazendas, etc. Já a Patrícia falou para vocês na outra aula que a nossa energia, quem faz é a água, a força da água. Nascente é o local, a Patrícia não leu aqui, o rio se divide em nascente, é o local onde o rio nasce. Um rio pode nascer numa serra, num lago, no olho d'água. A nascente é também chamada de cabeceira. Leito é o lugar por onde o rio corre. Margens são as terras banhadas pelo rio, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Foz é o lugar onde o rio despeja suas águas, pode ser no mar ou em outro rio. O Rio São Francisco é o principal rio da região Nordeste. Suas águas são importantes para a agricultura e para a criação de animais. De alimentos para os estados dessa região. Mas alguns rios nessa região são temporários, isto é, secam durante o ano em período de poucas chuvas. Lago e lagoa.
Lago é uma porção de água cercada de terra por todos os lados. Lagoa, uma porção de água cuja dimensão e profundidade são menores que os lagos. Todos esses recursos hidrográficos são parte da natureza. Quando o homem representa a água da chuva para o seu abastecimento da água, ele está artificialmente criando um açude. O que é um açude? O açude não é um recurso natural, é muito útil nas regiões onde os rios ficam afastados. Leia: poluição dos rios. Rios sem poluição. Os rios são fontes de vida. Desde a antiguidade, suas águas são essenciais para que as pessoas possam viver, bebendo, banhando-se, navegando, além de outras utilidades. Mais recentemente, até mesmo a energia hidrelétrica é produzida pela força de queda das águas dos rios, iluminando as cidades. Um rio sem poluição é aquele em que os peixes e as plantas crescem naturalmente. Tem águas limpas e cristalinas. Sua água serve para regar plantações, tomar banhos e também para beber. Para um rio sem assim, é preciso que não se jogue lixo nem esgoto diretamente nele. Nós temos que cuidar da nossa água. Rios poluídos. A poluição da água é a introdução de materiais químicos, físicos e biológicos que estragam a qualidade da água e afetam o organismo dos seres vivos. Esse processo vai desde simples saquinhos de papel até o mais perigoso poluente tóxicos, como os pesticidas, metais pesados, que é o mercúrio, cromo, chumbo e o detergente. A poluição mais comum é aquela causada pelo lixo que o homem joga nos rios. O crescimento das cidades e da sua população aumentou os problemas porque o tratamento de esgoto e das fossas não conseguiu acompanhar o ritmo de crescimento urbano. Quer dizer, nós jogamos muito lixo, nós sujamos muitos rios, as praias, tudo, e com isso o tratamento não está dando proporção para limpar com tanta sujeira. Produtos químicos e sujeira dos esgotos são jogados diretamente nos rios e afetam os lençóis da água, que formam as nascentes. O excesso de sujeira funciona como um escudo para a luz do sol, afetando o leito dos rios e seu ciclo biológico, ou seja, as plantas e animais que nele vivem passam a sofrer problemas. A poluição dos rios, a vida das pessoas e da natureza. Por exemplo, o nitrogênio e o fósforo são elementos essenciais para a vida aquática, mas o excesso desses elementos provocado pela poluição podem causar um crescimento acelerado na vegetação aquática. Com isso, sobra menos oxigênio, podendo até mesmo matar os peixes de um rio ou uma lagoa. Talvez mais perigosos do que o lixo são os esgotos, seja a poluição química das indústrias que jogam toneladas e mais toneladas de produtos químicos diretamente nos rios, sem qualquer processo de filtragem. A exploração de outros rios, na Amazônia, por exemplo, usa o mercúrio para separar o ouro e de outros materiais. Esse mercúrio, depois de usado, é jogado diretamente no rio, matando grande quantidade de peixes e de plantas. Com isso, nem os seres vivos dos rios podem sobreviver. Nem o homem pode usar a água para beber, tomar banho ou regar as plantações. Esse é o grande problema da gente não cuidar da nossa água, porque como que a gente vai beber, tomar banho, limpar a nossa casa com a água suja? Não tem como, não é verdade? Vou aqui alguma coisa para contribuir para evitar a poluição dos rios. Vamos ler comigo, ó. Não jogue lixo nas águas dos rios. Não canalize esgotos diretamente para os rios. Não desperdice água em casa em qualquer outro lugar. Não usar água à toa, deixar a torneira aberta à toa. Observe se alguma indústria está poluindo algum rio e avise as autoridades sobre a ocorrência. Tem várias outras coisas. A gente botou só esses aqui para vocês terem noção do que é, mas tem várias outras coisas que nós podemos evitar para não desperdiçar, para não sujar a nossa água. Agora vocês vão copiar o cabeçalho que a tia Patrícia vai colocar no grupo. Vocês só vão colar folha quando a tia botar assim, colar as folhas. Lembrando que a folhinha que começa com a atividade do número 4, vocês só vão colar depois do número 3, tá bom? Então, um beijinho e boa atividade. Lembrando que vocês têm aula de inglês hoje e a correção vai ser depois da aula da tia Luísa, tá bom? Um beijinho.